E a gente veio nesta tarde aqui, abaixo da Ponte do Fandango, junto à barragem, junto à eclusa Ponte do Fandango, um dos locais que tem chamado muita atenção das pessoas, através de fotos e vídeos que a gente vê nas redes sociais. O baixo nível do rio aqui se reflete bastante, né, Bernal? Te pergunto, tu com o tempo que tu tens, com a formação que tu tens, né, com o conhecimento que tu tens sobre o Rio Jacuí, como é que é ver o rio desse jeito? Como é que é ver a situação em que se encontra o nosso rio hoje? Muito pouca água, muito baixo, né? Lena, na verdade o que nós temos visto agora aqui é vamos dizer assim, o coroamento do insucesso da gestão de recursos hídricos, né? Nós temos visto aqui que o Estado tem falhado demais na questão da condução do processo de gerenciamento dos recursos hídricos. Nós temos hoje estruturas que podem garantir melhor a sustentabilidade de gestão, mas nós temos uma baixa quantidade de investimentos que são capazes realmente de fazer as obras necessárias para a regulação desses fluxos hídricos, né? Nós temos, na verdade, duas formas diferentes aí de tratar a questão da água, né? A primeira delas diz respeito exclusivamente aos sistemas ambientais naturais. Então é preciso que se garanta uma quantidade bem significativa de água dos sistemas naturais para que o meio ambiente não sofra demais como tem sofrido nessa última estiagem que nós estamos passando por agora. Como é que se faz isso? Se faz isso, na verdade, separando bem o processo de gestão entre o que é água para o setor produtivo e o setor de consumo da sociedade, com a água que é destinada para aqueles fins de preservação e reservação de água para os ecossistemas naturais. Água para a lavoura, para a indústria e para o consumo humano tem que vir de reservação em separado. Não pode ser dos cursos hídricos naturais. Isso nós temos que entender isso aí, temos que fazer investimentos pesados nessa área, porque senão não tem solução. Para ter uma ideia, Lena, assim, nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, em média, chove 1.600 milímetros de chuva por ano. Isso equivale a uma altura de 1,60 m de água que cai todos os anos no Rio Grande do Sul. Alguns anos mais, outros menos, mas em média é isso aí, de 1.300 a 1.800 milímetros. Essa quantidade de água, ela cai, vai para o sistema hídrico e vai para o final para o mar. Na verdade, essa água precisaria ser reservada na sua origem, para que a parte dela fosse realmente para o sistema hídrico natural, parte dela atendesse às garantias da produção do setor econômico, mas também parte dela fosse usada para reguladora de fluxo, para garantir que no futuro, nesses momentos que nós estamos passando como agora, de falta de água, nós tivéssemos como aportar água dentro do sistema. Se nós não cuidarmos da água agora, nós não teremos futuro. Que é isso que está acontecendo hoje aqui, está deixando de ser uma raridade. A gente tem visto que em todo o mundo tem pipocado uma quantidade absurda de inversões em termos de oferta e disponibilidade de água. Claro que nós estamos aqui ainda no fenômeno que é o balanço de El Niño e Laninha, né? Que se contrapõe sempre no sentido de que um sobrecarrega de água e outra rareia, né? Rarifica a água. Esses dois sistemas são naturais, não vão mudar com a ação do homem. Mas o homem tem que aprender a lidar com eles para que quando um esteja ocorrendo, ele tenha condições de se precaver do sistema e conseguir produzir soluções que sejam adequadas a essa sistemática. Fora disso, não tem realmente o que fazer. Aí sempre é um jogo, por exemplo, nós estamos agora numa seca enorme aqui, falta água, estamos num déficit hídrico monstruoso. Se amanhã chover, e aí a chuva cair aqui em abundância, depois da manhã se esqueceu esse problema da seca, ele deixou de ser um problema. Isso é uma questão cultural. E aí tem um outro detalhe, Fernando. Aqui a gente está vendo, vou chamar a tua atenção para um outro detalhe para o telespectador entender. A gente está vendo aqui, ó, a barragem, Ponte do Fandango, que já não cumpre mais com a sua meta, com o seu objetivo de barrar, de conter água, enfim, já faz bastante tempo, precisa de reforma. O DENIT, inclusive, já prometeu isso para a Cachoeira, espera-se que se cumpra. Mas aqui a gente percebe, o Hermes pode chegar mais pertinho aqui, com relação a muitas pedras, né? Que logo que a gente chegava aqui, tu comentou, inclusive, olha aqui a visão original da Cachoeira do Fandango, que não tem água. E aqui, alguns anos atrás, era a subida dos peixes, em época de piracema, reprodução e tudo mais. Então, tudo isso que a gente está vivenciando agora
tem reflexos além da questão só da falta d'água, que prejudica muita gente, mas a questão do próprio rio, da sobrevivência do próprio rio com relação ao seu ecossistema, com relação aos peixes principalmente. Sim, com certeza é essa a leitura. Mas é o que eu venho dizendo, que nós precisamos separar o que é o recurso hídrico para o sistema ecológico, o sistema natural, da necessidade do recurso hídrico para o sistema artificial, que seriam as lavouras, as indústrias. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental, porque não for assim, nós não podemos estar fazendo interferência, por exemplo, num rio como esse aqui agora, no sentido de pensar em fazer captação de água daqui para atendimento de lavoura. Precisamos pensar em reservar água em outros sistemas para que as lavouras sejam atendidas pelos sistemas artificiais. Só que isso depende de uma política pública mais agressiva, no sentido de fazer investimentos consistentes em barramentos. A gente vê, por exemplo, assim, há décadas atrás, muitas décadas atrás, o Estado já chegou a pensar nisso aí, tanto é que projetou grandes barragens, como a barragem do Capané, que teve um papel mais importante que tem hoje, ainda na questão da disponibilidade de água, mas foi significativo para isso. E esses grandes sistemas de barragem, nem todo o investimento precisaria ser no montante e no tamanho da dimensão de uma barragem como a barragem do Capané. Mas barragens menores e mais pulverizadas talvez tivessem mais eficiência. E que perspectiva tu vê para que isso se resolva, para que essa situação se modifique esse panorama? Quem precisa provocar mudança é a sociedade. A sociedade tem que entender que esses fenômenos eles não são cíclicos assim, simplesmente que choveu, terminou o problema. Ele choveu, ele amenizou o problema e ele vai voltar a se repetir dentro de um pouco ou muito tempo, mas ele vai continuar repetindo. Se nós passamos para o sentido inverso da coisa, na enchente, na cheia, é a mesma coisa. Ela não vai deixar de acontecer no ciclo ao longo do tempo, simplesmente porque ele deu uma enxurrada, uma enchente e daqui a pouco ela baixou a água. Nós precisamos começar a pensar no sentido de ter prevenção para aquilo que se quer. Mas essa importância tem que ser compreendida pela sociedade e quem tem que exercer o poder de pressão nisso é a própria sociedade mesmo. Fernando, tem um outro aspecto, a questão comportamental. A gente está falando em várias situações com relação ao momento que a gente está vivenciando agora. O rio está baixo, aparece lá na margem, o Hermes pode mostrar muito mais areia do que água, quer dizer, está avançando para o leito do rio por causa da seca, as pessoas aproveitam num dia quente como esse, mas também um aspecto de comportamento das pessoas que no fim do dia a gente vai verificar em vários pontos mais frequentados aqui do Rio Jacuí, muito lixo, quer dizer, as pessoas reclamam, as pessoas não cuidam também, e isso, no momento que chove, tem um reflexo e aí também é um outro aspecto que se observa, né, com relação ao comportamento das pessoas, que também vai refletir aqui. Mas com certeza, Helena, exatamente essa é a leitura, porque o engajamento da sociedade, como nós estávamos comentando antes, o engajamento da sociedade é que vai fazer diferença. E a diferença vem na hora da cheia e vem na hora da seca, né? O fato das pessoas não terem hoje a mínima percepção do que acontece quando ela descarta irregularmente os seus resíduos, é que faz com que as pessoas se descomprometam com a solução. Se a gente deixar uma enchente qualquer aqui dentro, deixar ela baixar e sair pelas margens desse rio, nós vamos ver todas as árvores enfeitadas como se fosse um pininho de Natal, com as sacolinhas brancas penduradas por ela. Dá uma tristeza de se ver isso, né? Dá uma tristeza, infelizmente. E as pessoas não compreendem isso e só vão compreender quando eles começarem a participar mais ativamente e vivenciar mais o próprio rio. Porque ninguém ama o que não conhece. Então é preciso que as pessoas conheçam o rio, é preciso que as pessoas venham no rio, é preciso que essa ponte aqui tivesse mais aberta à população, que outros locais se qualificassem, por exemplo, para balneabilidade. Porque eu sou um defensor da balneabilidade ao longo do rio, desde que com qualidade, né? Não pode simplesmente pegar uma mancha de areia daquelas ali e dizer assim, isso aqui virou um balneário. Não, não é assim, né? Isso é um espaço potencial para um balneário, que vai demandar uma infraestrutura maior, mas que é necessário para que a população conheça e conviva com o rio. Que a partir daí elas começam a se indignar, começam a enxergar uma latinha que estava flutuando, conseguiu ver uma sacolinha que não devia estar ali, e essas coisas vão ficando no seu imaginário, que daqui a pouco ela começa gradativamente a perceber que aquela sacolinha que ela botou perto da boca de lobo da sua casa, acabou vindo para dentro do rio aqui, e quem sabe vai parar lá em Rio Pardo,
como nós estamos recebendo lixo que vem de outras comunidades. Então eu insisto muito na questão de que a participação da comunidade, a sociedade se apoderando dessa discussão, ela vai fazer diferença. Esse é o caminho. Porque os políticos, todo o sistema político em si, ele se move pela pressão da sociedade. E se a sociedade não compreende o que está acontecendo, ela não vai ter compromisso com a mudança. Se ela está comprometida com a mudança, o sistema político também se ordena para atender essa demanda. Então tudo passa pela mão da sociedade. É um efeito dominó, efeito cascata. É verdade. Fernando, obrigado por esse bate-papo. O sol está quente, mas foi necessário a gente gravar daqui no sol torrencial para mostrar para vocês um pouquinho dessa raridade, dessa preciosidade que infelizmente agora está convalida, está faltando água, está faltando chuva, a gente espera que a situação se normalize logo, mas a intenção, o objetivo era esse. Conversar um pouquinho e mostrar para vocês os reflexos disso e o porquê também, né, Fernando, que isso está acontecendo e a quem cabe a responsabilidade e também seguramente a responsabilidade de cada um para que tudo isso possa, a médio ou longo prazo, quem sabe, se transformar e a situação melhorar. É o que se espera. Obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.